Oi gente, no vídeo de hoje eu vou comentar o livro São as Prisões Obsoletas, de Angela Davis. Em especial eu quero desvendar, talvez desmontar alguns mitos em torno da tese central que Davis defende nesse livro, que é a tese de que é preciso abolir as prisões. Muita gente interpreta mal esse argumento, imaginando que por trás dele tem uma imagem de uma utopia social em que não haveria mais violência e, portanto, não haveria mais crimes, e só assim seria possível abolir as prisões. Só que não é nada disso que Angela Davis quer dizer com esse argumento. Em primeiro lugar, para entender o que ela quer dizer, a gente precisa olhar com um pouco mais de cuidado sobre o sentido que a palavra prisão tem na argumentação de Davis. Quando ela se refere à prisão dentro desse argumento dela, ela não está se referindo a uma instituição prisional ou às penitenciárias. Ela não está se referindo, por exemplo, ao presídio do Curado ou à colônia penal do Bom Pastor. Quando ela diz prisão, ela está pensando sobre um complexo de relações que está associado a agendas de políticos populistas, a construções midiáticas, a estratégias de controle da população e principalmente do controle da população negra e da população empobrecida. Nos Estados Unidos, a agenda de alguns grupos econômicos que estão por trás de um processo de privatização de prisões. Então, quando ela diz é preciso abolir a prisão, ela quer dizer é preciso abolir uma lógica que produz um modo específico de encarcerar que organiza a vida social no tempo atual, tanto nos Estados Unidos como também no Brasil. E essa lógica ela está muito ligada a uma associação entre a realização de crime e a consequência disso seria a produção de uma punição aflitiva. Crime precisa ser respondido com sofrimento. Isso tem a ver também com um sentimento social difuso, de um sentimento primitivo de vingança, que o Estado de Direito deveria, na verdade, coibir, deveria dar uma outra resposta que não aquela do Código de Hammurabi, que dizia olho por olho, dente por dente. Então, na verdade, ela está querendo nos dizer que essa maneira de prender que a lógica atual das prisões impõe, essa maneira de prender impede que a gente perceba que existem outras respostas, existem respostas inclusive mais eficientes do que o aprisionamento e respostas mais atentas a problemas sociais e a problemas ligados à dignidade humana. E é nesse ponto que ela quer insistir. Eu vou dar um exemplo prosaico, né? Então, vamos imaginar aqui um adolescente que mora na periferia, que, por conta das dificuldades da vida, acabou atuando no tráfico. Agora, numa posição hierárquica bem inferior no tráfico, como acontece com muitos adolescentes no Brasil, um avião do tráfico. Então, uma primeira resposta, essa resposta populista do encarceramento, iria colocar esse adolescente num caminho de formação, né? Imagine que ele é encarcerado, em seguida colocado numa situação muito difícil para conseguir um emprego depois, e etc. E é como a gente costuma dizer, é um caminho para a formação de crimes, inclusive, piores no futuro. Só que existem respostas, e quem conhece criminologia crítica pode, inclusive, detalhar mais essa resposta. Eu até sugeriria que vocês deem uma olhada no que o pessoal do Grupo Asa Branca vem fazendo, que é realmente uma coisa extraordinária. Então, quem conhece criminologia crítica diz, olha, existem saídas muito mais interessantes. Por exemplo, imaginem se em vez de encarcerar esse adolescente, o juiz percebe, olha, ele tem uma família que mora no interior de Pernambuco, lá em Araripina, e a família está pronta para recebê-lo. Então, basta retirar o adolescente daquele lugar de convívio, que talvez colocando nesse outro espaço, ele consiga encontrar outras saídas que não sejam essas, né? Que envolvam essa ligação com o tráfico. Mas veja, essas outras saídas, elas dificilmente aparecem na grande mídia. E isso envolve um movimento específico de
de controle da população, a gente precisa lembrar a quantidade de pessoas negras e de pessoas de pessoas pobres que são encarceradas, né? Então se perguntar por que essas outras saídas não aparecem na grande mídia. Angela Davis explora essa questão, não exatamente nesse livro, mas num outro chamado Mulheres, Raça e Classe, quando ela fala sobre o mito do estuprador negro nos Estados Unidos. E trabalha diversas formas de imagens midiáticas que associam o crime de estupro à figura de um negro. E, sutilmente, ao fazer isso, há também uma maneira de colocar a mulher negra como aquela mulher também que é hipersexualizada, associada à figura de uma prostituta. Agora, vejam só, a ideia que aparece tão constantemente na mídia norte-americana e também na mídia brasileira, que é preciso coibir fortemente o crime de estupro para proteger as irmãs, as filhas e as mães do cidadão de bem, como diriam alguns brasileiros, está em encarcerar aquelas figuras que estão associadas de possíveis estupradores. Essas figuras estão costumeiramente, como Angela Davis mostra, numa análise cuidadosa, midiática, que estão associadas à figura de um homem negro. E o que acontece nesse processo? A hipervisibilização da figura de um negro como estuprador invisibiliza o fato de que muitas vezes o estuprador é um homem branco. A gente sabe que os números mostram que há uma quantidade muito grande de casos em que o estuprador é alguém da família, é o tio, é o pai. Há outros tantos casos em que o estuprador é o chefe, comete primeiro um assédio sexual e às vezes isso se encaminha para um estupro. E principalmente, aqui no Brasil, invisibiliza o fato de que há uma quantidade enorme de casos de homens brancos que estupram as mulheres negras. Desde o Brasil colônia até tempos recentes, isso continua acontecendo no tempo atual, que é o caso da iniciação sexual do adolescente com a pessoa que tem um trabalho doméstico dentro da casa. Então isso não aparece também como estupro. Então veja, essa associação entre estupro e há certas figuras que ganham a imagem de estupradores está também ligada a esse modo de pensar a lógica das prisões. Queria falar um pouco sobre como inserir o pensamento de Davis dentro de uma tradição marxiana que está comprometida, sobretudo, com o desmonte de um jogo, de uma determinada lógica, associada ao capitalismo e que ganha nesse microcosmo do problema das prisões esse direcionamento, né, de associação de prisões e pena aflitiva. Talvez em um outro escrito de Davis sobre o trabalho doméstico a gente consiga entender bem sobre o que ela quer dizer com a abolição da lógica. Ela diz assim, da mesma maneira que as prisões precisam ser abolidas, ela diz assim de uma maneira até surpreendente para alguns, o trabalho doméstico precisa ser abolido. E aí eu lembro que eu estava conversando com alguns alunos sobre essa tese de Davis, abolir o trabalho doméstico, e um dos meus alunos foi Gustavo até. Ele lembrou o seguinte, poxa, o que ela quer dizer mesmo? Por exemplo, eu adoro cozinhar. Abolir o trabalho doméstico significa então que cozinhar é uma coisa que também deve ser abolida? Isso significa talvez desvalorizar isso que as pessoas fazem quando pretendem cuidar da casa? E aí, para a gente entender o que é uma lógica por trás desse argumento abolicionista, a gente precisa compreender o que o trabalho doméstico se torna dentro do contexto do capitalismo avançado. O trabalho doméstico não é somente cozinhar. É cozinhar associado a tarefas da casa, realizada por algumas pessoas e por outras não. A mulher, às vezes, a empregada doméstica, outras vezes. E cozinhar se torna, nesse contexto, nesse jogo, nessa lógica, uma atividade repetitiva, em que não há tanta possibilidade assim para
para um fazer coletivo, como em outras situações o cozinhar já foi, né? E para que também seja um modo de expressar talentos. Então, na verdade, abolir o trabalho doméstico não é abolir o cuidado com a casa, não é abolir o cuidado na cozinha, é retirar o cuidado com a casa e tarefas associadas à culinária dessa lógica repetitiva que coloniza e impede que isso se torne um trabalho de expressão de talentos e de essas múltiplas dimensões que são nossas, né, dos seres humanos. E aí a gente precisa lembrar do que Marx dizia sobre trabalho, né? Lembrando mais uma vez, Marx pouco escreveu sobre comunismo. Nas poucas dicas em que ele menciona uma possibilidade de um modo de vida comunista, ele fala em pescar pela manhã, pastorear à tarde e fazer crítica literária à noite. O trabalho não alienado é esse, o trabalho em que o ser humano pode ser mais do que uma máquina repetidora, entende? Então, abolir o trabalho doméstico significa retirar o trabalho doméstico dessa lógica de repetição. Abolir as prisões significa retirar as prisões dessa lógica de vingança e de um modo repetitivo de lidar com as pessoas, de tratar as pessoas como coisa. Isso na tradição marxiana a gente gosta de falar em termos de reificação. Então veja, a partir do ponto de vista de Angela Davis, faz sentido, então, mesmo insistir em caminhos como a justiça restaurativa, insistir em caminhos em respostas alternativas que podem ser, inclusive, muito mais eficientes do que esse modelo repetitivo de punitivismo que a gente está tão acostumado a pensar que a gente não consegue pensar para além dele, e envolve, inclusive a possibilidade, sim, de que pode existir um modo de vida social em que as pessoas cometem crime, muitas vezes crimes violentos e crimes que são feitos mais de uma vez pela mesma pessoa. E alguém que comete mais de uma vez uma ação violenta na vida social pode sim ser afastada da relação com outros seres humanos, talvez até colocadas em prédios, mas a relação que a gente vai ter com essa pessoa que foi separada da vida social pode ser uma relação com alguém que precisa se afastar por um motivo específico, que pode trabalhar, por exemplo, que continua a ter direitos políticos e uma série de outras formas que a gente pode pensar em responder a ações violentas que não necessariamente a partir desse modelo punitivista. É curioso que quando Angela Davis fala sobre abolicionismo, ela diz, olha, o abolicionismo significa acabar com as prisões. E é isso que eu quero, é isso que eu tenho como horizonte. Mas assim, quando eu converso com as pessoas e a gente começa a discutir quais são as alternativas mais práticas, eu me vejo, de vez em quando, falando em melhorar as prisões. Não é isso que eu quero abolir. Mas, veja, e ela trata essa questão com muito bom humor, né? Então, o que ela coloca como resposta a esse dilema bom, se agora o que a gente só pode fazer é melhorar, a gente pode fazer o que puder para melhorar, mas ao mesmo tempo tendo como horizonte a possibilidade de transformar profundamente, de assim abolir uma lógica que está por trás das prisões. Como então fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Melhorar o que pode agora, mas ao mesmo tempo com não a melhora que tem um ímpeto somente reformista, que aponta para uma transformação mais profunda e mais radical da vida social. Então, é mais ou menos isso que Angela Davis tem em mente quando ela fala sobre abolir prisões.